Muito bem, dando continuidade ao nosso curso de ASP.NET, vamos fazer aí os métodos de details e delete do controlador de fabricantes, que é o que está faltando para finalizar essa versão aí do controlador com o CRUD implementado em todas as suas funcionalidades e com acesso a banco de dados, gravando as informações do banco de dados, né? Então, como já vimos, né, temos que implementar no controlador os métodos, temos que colocar no controlador os métodos para cada operação, né? Nós vamos agora fazer a operação de details, que é uma operação que consulta um registro de fabricante no banco de dados. Então vamos acessar aqui no Visual Studio, o CRUD, o controlador, né, e adicionar o método details. Então adicionamos o método details, é um método só de consulta, então como ele só vai visualizar uma informação, ele só tem a chamada do tipo get, tá? Essa chamada aqui verifica se o ID informado pelo usuário é nulo, tá? Se for nulo, ele retorna um determinado tipo de erro. E se não for nulo, mas o fabricante não foi encontrado, ele retorna um segundo tipo de erro. Caso contrário, tudo deu certo, ele vai retornar vai chamar aqui a visualização, o view de fabricante. E vai passar o objeto de fabricante identificado para a visão, né, para que a visão de fabricante, de details, mostre aquelas informações acerca do fabricante. Ele está reclamando aqui que a HTTP Status Code não existe no contexto atual. Eu clico aqui com o botão direito, ações rápidas e refatorações, e vou incluir o using system.net, tá? Lá em cima, ele inclui aqui, né? Ele inclui aqui o using system.net. Não tem, tá? Vamos ver com mais detalhe essa operação. Using system.net, deixou de dar o erro, porque foi incluída essa linha aqui, tá? Então, no controlador de details, a chamada dele está ok, tá? Tá implementada. E aí eu preciso adicionar a visão de apresentação de um fabricante, tá? Então, para criar essa exibição, para que essa visão, view, adicionar a exibição, vou pegar aqui o padrão details da classe fabricante e selecionar aqui a classe de contexto, que é fContext. Adicionar, ele vai criar uma visualização padrão, tá? Nos próximos capítulos a gente vai estar trabalhando com visualizações customizadas, tá? Você pode não criar aqui a visualização padrão e criar toda essa codificação aqui da página HTML, tá? Vamos traduzir aqui, retornar a lista. E editar. Tá, então a visualização padrão mostra mostra o nome do campo, mostra o fabricante aqui, o nome fabricante dentro do header aqui, né? Mostra o nome do campo do modelo, nome, e mostra o conteúdo, tá? Então ele criou aqui a categoria ele criou aqui o details e fabricante. Se nós quisermos visualizar, chamamos aqui o index. Ele vai mostrar a listagem de fabricantes que foi gravada lá no banco de dados, tá?
Está abrindo aí, conectando no banco de dados. Ok, pegou aquela alteração que nós fizemos na videoaula anterior, né? Clicamos aqui em detalhes, tá? Ele mostra. Na visualização de detalhes, ele até permite ter um link aqui para editar. Tá? Ele chama o próprio editar também. Então eu posso, a partir dela, fazer uma edição e salvar. Tá? Então está faltando agora o excluir. Então a parte de visualização de um fabricante, né? Está funcionando aqui em detalhes. Então seguindo aí o material, vamos agora fazer o delete, né? Lembrando que o delete ele vai ter uma visualização de delete, que é o método get, né? Um action do tipo get e o action do tipo post, né? Porque uma vez que você visualizou, vai ter um botão lá de exclusão. Quando você clicar em excluir, ele vai lá e apaga do banco de dados efetivamente o registro de fabricante que você pediu para excluir. Tá. Então vamos voltar aqui para o nosso controlador, fabricante. Vou colocar aqui o método delete, que vai retornar uma visualização de exclusão. Tá? Novamente aqui ele vai testar se o ID é nulo ou se o fabricante for encontrado. Caso contrário, retorna as mensagens de erro. Tá? Caso ele localize corretamente, ele chama a visualização. Tá? Então vamos criar aqui a visualização. Adicionar a exibição do tipo delete. Vamos pegar o padrão delete, classe modelo de fabricante, classe de contexto e adicionar. Vai criar aqui o delete.cshtml, né? Novamente aqui mostra o nome do fabricante e tal. Cria o formulário, tá? Cria o formulário e cria um botão de excluir, né? Vou chamar aqui de excluir. E retornar a lista. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, vamos lá. Sim, aqui é o método post do delete, aqui é a visualização. Aqui é o controlador, com os 2 métodos, e a visualização. Tá? Fiz uma sequência um pouquinho diferente. Então vamos colocar o segundo método, que é o método do post, tá? Que é para ele atender. Tá? Esse método post vai rodar quando? Quando você fizer esse submit aqui, do botão de excluir. Tá? Então esse big inform aqui vai ter a informação de fabricante aqui, submete ao método post do controlador, tá? De fabricante, e o controlador de fabricante tem a função aqui de excluir efetivamente do banco de dados o fabricante, né? Então ele chama o método, ele recebe aqui o ID que ele precisa excluir, pega esse ID e localiza dentro do banco de dados, né? Ele já chama context, fabricantes e localiza o ID. Com isso aí ele retorna o objeto fabricante localizado. E aí acessa novamente context, fabricantes e chama o método remove para excluir esses fabricantes ou esse fabricante do banco de dados. E aqui ele exclui do componente db7 e depois salva efetivamente no banco de dados e vai para o index. Então, mostrar a nova lista, né, de fabricantes sem o fabricante que acabou de ser excluído. Ok, eu acho que aqui finaliza. Vamos só testar o. Deixa eu excluir, se eu não. Tá. Vamos voltar aqui para a visão de index, fabricante.
listei aqui os fabricantes, tá? E vou excluir aqui, por exemplo, o AMD. Excluir, mostrou a visualização, esquecemos de traduzir isso aqui, tá? Vamos só corrigir. Corrigir aqui a mensagem, né? Deseja excluir esse fabricante. Deseja excluir o fabricante apresentado abaixo. Deseja excluir o fabricante apresentado abaixo. Vou chamar novamente aqui o fabricante, a lista de relação, AMD, excluir. Deseja excluir o fabricante apresentado abaixo, aí o nome do fabricante, o campo nome, AMD. A pessoa visualiza a informação e clica no botão de excluir. Lembrando que quando eu clico em excluir, ele vai chamar o index aqui. Tá? Então vou confirmar a exclusão. Excluir, ele chamou o index. Tá? O index ele é o padrão, ele não apresenta aqui o nome. E ele apresentou agora a listagem de fabricantes sem o AMD. Né? Okay? Então aí finalizou aí a operação. Vou só ver se a gente entra aqui na tabela de fabricante para conferir, né? Vou pegar os dados agora diretamente no banco de dados e eu vou perceber que aquele fabricante AMD foi excluído aqui da lista, tá? Bem, com isso a gente termina aqui esse capítulo, né? E termina aí as 4 operações do CRUD, nesse capítulo 2, operando com o banco de dados.